Oi pessoal, aqui é a Tabata. Antes de ver esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais conteúdos como esse. Combinado? Muito obrigada e bora pro vídeo. Deputada Tabata Amaral, voltando à questão do QI, quociente de inteligência, o que representou para você e como foi a sua trajetória, para quem não sabe, porque é uma história belíssima, como foi esse currículo em tudo que você conquistou, sempre sendo o destaque, no primeiro ano de mandato, ela ficou entre as 100 pessoas mais influentes do mundo pela consagrada BBC de Londres, no primeiro ano do seu mandato. A Simone Tebet, por exemplo, ficou também, mas foi no ano de 2002, você foi em 2019. Então, essa trajetória sua que às vezes as pessoas não sabem, em São Paulo muita gente sabe, mas no Brasil, para a gente saber o que uma mulher dessa pode ser ainda no país. Como é que foi essa trajetória, por favor? Senador, eu fui forjada na luta. E quem é forjado na luta, na dificuldade, na desigualdade, a gente vai com sangue no olho, assim, no melhor dos sentidos. Porque a gente sabe que esse Brasil tem muita necessidade, tem muita pressa. Quem é a Tabata? Filha de nordestinos, então é a primeira frase que está ali no currículo. Nascida, criada na periferia de São Paulo, uma filha da escola pública. Eu estou aqui, se eu tiver que resumir, porque eu tive uma mãe que, num momento muito difícil de enfrentamento do alcoolismo, da dependência química do meu pai, em contextos em que eu fui criada numa ocupação... Mesma história nós dois. Eu sei, por isso que eu falei. Enfim, assim, é a história da periferia, sabe? O quanto que a gente abandona quem é dependente químico, o quanto a gente abandona essas mães que engravidam cedo. Minha mãe foi abandonada por parte da família, pelo meu pai biológico, quando engravidou de mim. E aí conheceu um homem maravilhoso, que foi meu pai. A dificuldade de quem não tem acesso à moradia, a gente cresceu numa ocupação e sempre o medo do despejo. Então, nesse contexto muito duro e às vezes de muita falta, minha mãe encontrou um refúgio na igreja. Então, a gente novinho, eu fui coroinha, acólita, infância missionária do coral, canto muito mal, mas fui do coral, que era o espaço seguro que minha mãe encontrou na comunidade. E aí, num segundo momento, a educação. Eu poderia falar de muitos professores, mas teve minha professora de matemática, quando eu estava na 5ª série, professora Simone, na escola pública, que ela preparou um grupinho da nossa sala para participar das Olimpíadas de Matemática, que tinham acabado de ser criadas. Sim. Então, quando eu digo que Deus realmente me deu muitas oportunidades, foi porque lá quando eu estava na 5ª série, eu tive essa professora que me abriu uma porta, que me permitiu ganhar uma bolsa numa escola particular e acessar um mundo que não tinha sido desenhado para mim. Fazer faculdade fora, ser deputada federal, não é o que as pessoas sonham, projetam para a filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus. Então eu estou aqui por conta da minha mãe, do meu pai, dos meus professores, da minha garra, da educação. E aí, por conta dessa história, muito cedo comecei a trabalhar com educação. Com 14 anos, com projeto social, já fazia um trabalho social na igreja, comecei a fazer em escolas públicas. Muito cedo me tornei professora, fui me especializando na área. E aí, assim como o senhor, muito cedo também comecei a pegar raiva, bronca de político. Que a gente começa a entender das coisas e a gente vai vendo que não é ciência de foguete. Tem jeito a educação brasileira, sim, claro. Tem jeito a política, mas tem que querer, tem que ter vontade política. Então, com 24 anos, falei, vou ser candidata. Eu achava que eu ia ganhar? Não. Mas é uma coisa assim de esses caras que não estão nem aí para a educação, eu vou lá bater de frente. E aí tinha gente olhando esse meu trabalho na educação. Fizemos uma campanha muito bonita, cheguei aqui no Congresso Nacional. Se eu tenho cara de menina hoje, imagina 7 anos atrás. Então, assim, quem é essa menina que não tem sobrenome importante, que não tem padrinho político, e aí já vem com a violência, com o preconceito. Mas aí essa menina vem da periferia. Com 7 anos, chegava da escola, tinha que limpar a casa, bordar, vender os bordados, ajudar. Com 16 anos, tentando uma internação para o pai, que era dependente químico, eu fui forjada na luta. Eu não baixo a cabeça para marmanjo, não. Eu vou lutar pelo que eu acredito. Você me orgulha. E aí começaram... Eu passei por tudo isso. Eu sei. Meu papai foi parar em Araras. A gente tem uma história muito parecida. Em Araras, no interior de São Paulo, num sanatório. Eu só fui voltar a ver meu pai com 21 anos de idade. Com 8 anos ele já foi. Agora, nessa história sua,
Em algum momento você apostou, falou assim, eu vou chegar lá, chegar à Universidade de Harvard, como você chegou? Para ser bem sincera, quando esse sonho surgiu, eu estava ali no 8º ano, muito novinha, vi uma palestra, até ir para a escola particular com bolsa, ninguém nunca tinha falado comigo sobre vestibular, faculdade. Eu nasci na periferia, numa região muito afastada, então não tinha esse entendimento de que eu poderia fazer faculdade, de que esse mundo era para mim. E aí eu vou para a escola particular, no outro lado da cidade, começo a ver que tem vestibular, faculdade pública, começo a sonhar, e aí no primeiro momento é tudo muito distante. Meu pai não tinha feito ensino fundamental, minha mãe não tinha feito ensino médio, meu pai, que para além da dependência química, tinha bipolaridade, que hoje eu entendo que foi o não reconhecimento dessa doença do meu pai que fez com que ele desenvolvesse outros transtornos mentais. E aí naquele contexto eu falava, isso não é para mim. Só que aí vieram meus professores. Então, antes mesmo de eu sonhar, tinha professor sonhando comigo. Eu me lembro de um episódio, tem até a ver com pé de meia. Gostei muito da sua meia, que eu falei mais cedo. Eu, na metade do ensino médio, fazendo várias competições, ótima aluna, meu pai começa a usar crack. O crack é uma droga que destrói o cérebro da pessoa. É muito rápido o processo. E aí meu pai não tinha mais condição de trabalhar, começou a faltar dinheiro para comida, para o lanche, para passagem. Eu comecei a considerar sair da escola para trabalhar, para ajudar, para estar mais perto. E aí o professor Rubens, de Química, ele começou a perceber o que estava acontecendo. Tabata, o que foi? Nada. Tabata, o que foi? Nada. Só chorava. E aí ele conseguiu arrancar de mim, ninguém da escola sabia. Esse professor, Cajuru, ele mobilizou o apoio dos outros professores para que eu tivesse almoço, passagem, o livro, para que eu não desistisse. Esse professor é fundamental para eu estar aqui hoje, dentre tantos outros. E aí, o que tem a ver com pé de meia, né? Aqui no Congresso, depois de tantas lutas, do absorvente, do Fundeb, tantas que a gente travou, o pé de meia, acho que foi meu maior sonho, enquanto deputada até aqui. Que era o quê? Que alunos de baixa renda, no ensino médio, tivessem o apoio que eu tive para terminar os estudos, que eu tive para sonhar. Se não fosse o apoio financeiro dos meus professores, eu não teria terminado o ensino médio naquela escola, eu não teria feito faculdade fora. Só que eu dei sorte. A gente não pode depender da sorte ou do trabalho maravilhoso de alguns anjos que a gente encontra. E o pé de meia veio dessa ideia. Um jovem, ele precisa terminar o ensino médio. Ele tem que ter acesso, jovem de baixa renda, que está dedicado aos estudos, para pagar um livro, para juntar um dinheirinho e fazer uma faculdade. E aí, depois de 4 anos de muita luta, 4 anos depois eu ter escrito e apresentado o projeto, com o presidente Lula, ganha uma outra força e o pé de meia está hoje impactando 4 milhões de jovens, que assim como eu estão podendo sonhar com uma faculdade, com um curso técnico, ajudar em casa. O jovem da periferia fala, o jovem não quer nada com nada. Quer. Agora, se teus pais estão desempregados e vocês estão sem comida em casa, não basta querer para fazer um vestibular, para se dedicar. Então, o pé de meia tem tudo a ver com o apoio que eu tive dos meus professores. Curtiu esse vídeo? Então não esquece de deixar a sua curtida, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos vídeos aqui do meu canal. Um beijo e até a próxima!